O Irã que Nasceradino recebeu foi, apesar de seu trono e seu reinado ser o reconhecido governo persa, internamente ele tinha pouca autoridade além da capital. Os grupos tribais eram fortes devido à falta de um exército permanente. Além disso, o exército foi enfraquecido pelas guerras com os russos entre 1804 a 1828. Os clérigos religiosos, mesmo enfraquecidos com as reformas do Shah Mohammed entre 1834 a 1848, ainda tinham bastante poder entre o povo comum persa. Os grupos locais tinham suas próprias forças militares e tinham a liberdade de apoiar ou não o governante e suas leis. As fatvas, as leis islâmicas, tinham mais poder e valor entre o povo do que as leis estatais persas do rei. Uma figura poderosa no início do reinado de Nasceradino foi o reformista Amir Kabir, que era o comandante do exército real, que contava apenas com um número minúsculo de 300 soldados. Então Kabir, que foi nesse ano de 1848 nomeado vizir do Shah da Pérsia, passou a mover reformas militares e contratou instrutores estrangeiros para treinar os soldados. O exército persa começou a ser modernizado e europeizado. Kabir construiu as primeiras fábricas de armas da Pérsia. Kabir também realizou reformas para embelezar Teherã. Nisso ele construiu o Bazar de Amir e um caravansal, e formou o fornecimento de água para a capital persa. Kabir era um vizir favorável e popular entre o povo, sendo popular entre eles, como eu já disse, em favor da elite, que era a corte do Shah, os clérigos xiitas e a nobreza. Em 1850, Amir Kabir funda a Darul Funun em Teherã, a primeira escola moderna da Pérsia. Porém, entre 1850 para 51, devido às suas políticas, ele atraiu o ódio da elite persa. E então Nasceradino demitiu do cargo de vizir em 13 de novembro de 1851 e o prende e o executa em 10 de janeiro de 1852. E após isso, o governo ficou mais corrupto e a modernização perdeu a força na Pérsia. O poder persa passou para ministros mais influenciáveis pela elite e pelos interesses britânicos e russos na região. Foi nomeado no lugar de Kabir Mirza Aga Khan Nuri, que foi o vizir do Shah entre 1851 a 58. Nasceradino passou a reinar de forma mais autoritária a Pérsia, fortalecendo a nobreza e o clero. A influência anglo-russa, o que ficou conhecido como Grande Jogo, cresceu na Pérsia. A partir de 1856, Nasceradino buscou a recuperação de Herat, que foi perdida por seu pai em 1838, e iniciou uma campanha militar. E nisso, o Reino Unido considerou a ação como uma ameaça à sua colônia na Índia Britânica. Então, os britânicos declararam guerra em 1º de novembro, e as forças britânicas, muito mais poderosas, superiores e bem armadas e treinadas, massacraram o defasado exército persa, em uma derrota humilhante para o Shah Nasceradino. E em 4 de abril de 1857, a guerra acaba no Tratado de Paris, que forçou a retirada persa de Herat, forçou o reconhecido governo persa a reconhecer a perda da província de Herat, que foi entregue ao reino afegão de Durrani. Além disso, a Pérsia teve que reconhecer o recém-fundado reino do Afeganistão sobre a dinastia dos Durrani, que estava em declínio naquele período. Nisso, os britânicos expandiram a sua influência no novo reino afegão e no Golfo Pérsico. Já os russos aumentaram a sua influência no norte, na Ásia Central e na Pérsia, no norte. Após a derrota humilhante para os britânicos em Herat, Nasceradino buscou ele mesmo modernizar o país
Ele demite Nuri e abole o cargo de vizir em 1858 e embarcou em uma série de reformas e tentou criar instituições de estilo político europeu, dividindo o cargo de vizir em 6 novos cargos: o Ministério do Interior, das Relações Exteriores, da Guerra, Economia, Justiça e Benefícios Públicos, que eram subordinados a um conselho unificado chamado de Conselho de Estado. Além disso, ele criou um exército permanente e expandiu o tamanho do exército, aumentando o exército para 30 mil homens, fortalecendo a rede estatal persa. De acordo com Shah Nasseradino, os ministérios que ele criou não tinham direito de tomar decisões sem a permissão do Shah. A partir da década de 1860, o Shah, que estava trabalhando para diminuir a interferência judicial dos clérigos xiitas e colocar as questões de justiça sobre a rede do governo, funda o Supremo Tribunal, o Divan Malarem, em 1860. Por influência anglo-russa, esse tribunal ficou restrito somente aos persas. Os residentes estrangeiros, principalmente os anglo-russos, ficaram imunes às leis persas. Nasseradino também fundou o primeiro Museu Nacional do Irã. No seu reinado, Nasseradino criou uma série de jornais estatais persas para se autopromover e promover os feitos do seu reinado. Outra modernização do seu reinado foi o uso da fotografia, a arte na qual Nasseradino era fã. Porém, na política, na década de 1860, os anglo-russos consolidaram a sua influência na Pérsia. Nasseradino frequentemente recorria a empréstimos estrangeiros para sustentar o seu governo. A burocracia persa nessa década se tornou cada vez mais corrupta, com altos funcionários vendendo cargos públicos e impostos abusivos que eram cobrados para o povo comum. E com isso, a ira do povo persa aumentou. Nisso, o nacionalismo passou a ganhar mais popularidade entre o povo comum, que vinha a partir de agora o reino persa, os chás como uma espécie de traidores da causa persa e corruptos devido à sua ganância por poder. Em 1871, Nasseradino recria o cargo de vizir, nomeando Mirza Hussein Khan Sepahsalar como vizir dele. E com o apoio do Shah, Sepahsalar assinou o acordo Helter, sobre o qual vários privilégios, incluindo a exploração de todas as minas persas, passaram para o empresário britânico Paul Julius Helter. Além disso, em 1872, Sepahsalar sugeriu ao Shah visitar a Europa e revelar as fraquezas do Irã contra eles. Então, em abril de 1873, o Shah Nasseradino parte em viagem para a Europa. Ele visitou primeiro a Rússia, especialmente as cidades de Moscou e São Petersburgo. Depois, Nasseradino foi para Berlim, no Império Alemão. Ele encontra em Berlim com o imperador alemão Guilherme I e com o chanceler Otto von Bismarck. Depois ele visita a Bélgica e lá ele foi recebido em Bruxelas pelo rei belga Leopoldo II. Após Bruxelas, ele partiu para a Ilha Britânica. Em Londres, ele se encontrou com a rainha Vitória do Reino Unido. Após o Reino Unido, ele visita a França e em Paris ele encontra com o presidente francês Patrice von Macmahon. Após isso, ele viaja à Itália e se encontra em Roma com Vítor Emanuel II. E depois ele viaja para Viena, na Áustria, e se encontra com o imperador austríaco Francisco José. E Nasseradino se sente humilhado com o poder europeu e com a fraqueza persa. E quando ele retorna da Europa, o povo de Teherã se revoltou e exigiu a revogação da concessão de Helter. E as pressões contra Sepahsalar fazem ele renunciar em setembro. Nisso a concessão é retirada e revogada pelo Shah. Vendo a moderna Europa,
Nasser ad-Din iniciam as tentativas de modernização. Para inflamar o ânimo de patriotismo dentro do povo, ele renomeia o Irã em 1873 para o Reino Sublime do Irã. Cria uma bandeira nacional, a tradicional tricolor persa, da verde, branca e vermelha, e com o tradicional leão dourado no centro, e um hino nacional oficial, para tentar criar um sentimento de nacionalidade persa. Entre outras séries de modernizações, ele traz para a Pérsia o telégrafo e inicia a primeira força policial de Teherã, e planeja construir uma ferrovia, mas que devido a problemas financeiros é adiada. A linha de telégrafos, no passar dos anos, passou a ser cada vez mais expandida. No entanto, a aristocracia e o clero xiita resistiram às reformas profundas de Nasser ad-Din. Para não haver oposição ao seu reinado, ele inicia um movimento de censura nos jornais não estatais e proibindo qualquer jornal que não fosse do Estado a existir. Na década de 1870, devido à corrupção desenfreada da elite e do Shah, a economia persa estava prestes a entrar em colapso severo. O Shah contraiu novos empréstimos do Reino Unido e dos russos, o que desagradou os comerciantes persas, os bazares, que odiavam a crescente influência europeia na economia e pressionava por mudanças. Nas relações diplomáticas, houve tensões territoriais com os otomanos na fronteira. Apesar disso, Nasser ad-Din seguiu com uma leve modernização, modernizando o uniforme do exército e trazendo alguns novos equipamentos da Europa, e construindo algumas redes a mais de telégrafo. Em 1878, o Shah realiza uma segunda viagem para a Europa, visitando a Rússia, o Império Alemão, a França e a Áustria-Hungria. Nos anos de 1880, a situação econômica persa continuava precária, com altos impostos sobre a população comum para cobrir os gastos da corte e para pagar as dívidas estrangeiras. A corrupção se tornou endêmica na elite. O endividamento com o Reino Unido e com a Rússia aumentou, devido aos altos empréstimos de Nasser ad-Din. O comércio interno sofreu com a concorrência estrangeira e passou a entrar em colapso, especialmente os anglos russos. Nisso, o Shah começou a perder o apoio entre os intelectuais nacionalistas persas. A insatisfação gerou protestos de bazares, intelectuais e clérigos xiitas que estavam insatisfeitos com as políticas de Nasser ad-Din. O Shah passou a perder o apoio do clérigo xiita, que o acusou de trair os valores islâmicos em prol dos europeus hereges. Pequenas rebeliões eclodiram. Em 1889, ele visitou por uma terceira vez a Europa, especialmente o Reino Unido e a França. Vendo os bancos modernos europeus, ele, nesse mesmo ano, quando ele retorna para a Pérsia, ele funda o Banco Imperial da Pérsia, que foi controlado pelos britânicos. Nisso, foi emitida a primeira cédula persa. Porém, o Banco Imperial seria por muitos anos dominado pelos britânicos. E nesse mês interim, foi construída a primeira ferrovia persa, entre 1888 e 89, conectando Teherã ao santuário xiita de Shah Abd-al-Azim, em Rei, a cerca de 10 quilômetros da capital persa, que foi construída por uma empresa belga. No ano de 1890, foi acertada a concessão do tabaco, quando Nasser ad-Din concedeu o monopólio da produção e venda de tabaco a uma empresa britânica, afetando milhares de produtores de tabaco em todo o país. Isso gerou um protesto nacional e generalizado na Pérsia, unindo mercadores, religiosos, xiitas e intelectuais. Em 1891, o Ayatollah Mirza Shiraz emitiu uma fatwa proibindo os muçulmanos de usarem tabaco,
o que resultou em boicote massivo. O povo se recusou a consumir o tabaco, que segundo eles não era persa, prejudicava os persas. E vendo prejuízo na produção e na renda do tabaco, o Shah Nasseradino revoga a concessão em 1892. O Shah perdeu ainda mais popularidade após 1892. Nasseradino passou a enfrentar protestos nas principais cidades persas. E os últimos meses de reinado de Nasseradino em 1896 foram marcados pela instabilidade política, crises econômicas e a crescente oposição ao regime persa Qajar, fizeram os nacionalistas persas começarem a ganhar força política. E no dia 1º de maio de 1896, enquanto visitava o santuário de Shah Abd al-Razim em Rei, ele foi assassinado por Mirza Reza Kermani, um extremista xiita que considerava ele um traidor do Islã. O que encerra um reinado de 48 anos de reinado, quase meio século. E seu filho, Muzaffaradino, o sucede. Muzaffaradino herdou o reino em frangalhos. O seu reinado estava até o último fio de cabelo endividado. Em 1898, a dívida persa foi aumentada quando Muzaffaradino aceitou um grande empréstimo russo, dando em troca disso privilégios aos russos em setores estratégicos, como na construção ferroviária. E a partir do final do século XIX, muitos persas começaram a exigir reformas políticas e econômicas. Durante esse período, grupos nacionalistas e intelectuais começaram a reorganizar movimentos contra a corrupção da corte e o domínio estrangeiro na Pérsia. Jornalistas, intelectuais e comerciantes passaram a exigir uma constituição e um governo mais representativo e uma monarquia constitucional. Em 1900, Muzaffaradino recebeu um empréstimo de 22 milhões de rublos da Rússia para fazer sua primeira viagem à Europa em 1900. O Shah ficou 7 meses na Europa. Visitou a Rússia, Áustria, Hungria, Suíça, Alemanha, Bélgica, França e o Império Otomano na volta. Ele volta fascinado com a nova arte europeia, o cinema. Ele então inicia o primeiro registro de cinema na Pérsia, trazendo o cinema para dentro do país e exibindo filmes franceses, os Irmãos Lumière, por exemplo, para a alta elite persa na região. Ele também trouxe novas ideias e tecnologias para a Pérsia, mas essas inovações beneficiariam apenas a elite e um pouquinho do exército. E a partir de 1904, com o aumento da influência estrangeira e a crise financeira que abalava a Pérsia há muito tempo, fortaleceram o movimento nacionalista persa. A oposição ao Shah passou a pressionar por reformas políticas, e em 1905 a revolta aumentou ainda mais com o aumento dos impostos. A corte real passou a ser vista como corrupta e pró-estrangeira e traidora da Pérsia. Então, em dezembro de 1905, comerciantes de Teherã protestaram contra novos impostos e buscaram refúgios nas mesquitas para não serem reprimidos pelo governo. A passar dos dias, os clérigos e intelectuais se uniram aos protestos. Isso foi o início da Revolução Constitucional, que exigiu reformas políticas e a limitação do poder do Shah e um governo mais abrangente e responsável. O governo reprimiu os protestos violentamente, mas isso só aumentou a mobilização popular. Nos próximos meses, os protestos aumentaram, e em julho de 1906, uma grande manifestação exigiu a criação de um parlamento e a adoção de uma constituição para limitar o poder do Shah. Então, Muzaffaradino
pressionado pelo colapso do seu regime persa, aceitou as demandas. Em 5 de agosto de 1906, ele concordou em criar o Majlis, parlamento persa. Então, em 30 de setembro de 1906, ele assinou a primeira Constituição da Pérsia, estabelecendo a monarquia constitucional. E apenas 5 dias depois, ele viria a morrer em 3 de janeiro de 1907, de um infarto. Ele foi sucedido por seu filho, Muhammad Ali Shah Qajar. Muhammad era ferozmente anticonstitucional, querendo restaurar o domínio absoluto da sua família sobre a Pérsia. Nos primeiros meses de seu reinado, ele dissolveu a Assembleia Consultiva Nacional e declarou a Constituição Persa abolida, porque era contra a lei islâmica xiita. E com o apoio da Rússia, em 23 de junho de 1908, o Shah Mohammed ordenou a seu exército um bombardeio do parlamento do Majlis. Muitos líderes constitucionais foram presos e mortos. Em seguida, ele restaurou o absolutismo persa e instaurou um regime de terror. Então, uma guerra civil eclodiu, pois Tabriz, Isfahan e Rashtad não aceitaram a restauração do antigo regime persa. E forças revolucionárias, formadas por nacionalistas, comerciantes e clérigos, começaram a guerra contra o Shah. E em julho de 1909, os revolucionários invadem Teherã. O Shah Mohammed foge e se refugia na embaixada russa. Então, em 16 de julho, o parlamento depõe Mohammed e declarou seu filho Ahmed Shah como o novo Shah da Pérsia. Ele tinha apenas 11 anos de idade e foi instaurada uma regência provisória até 1914. Nisso, os reformistas promulgaram muitas reformas. Retiraram a dominância xiita da política persa, criando assentos no parlamento para armênios, judeus, zoroastrianos, assírios, árabes, cristãos e entre outras classes anti-suburbanas dentro da Pérsia. Foi democratizado o sistema judicial e foi reduzida a idade de voto para 25 anos. Porém, a partir de 1910, o parlamento foi se mostrando ineficaz e inútil devido às novas dificuldades que a Pérsia enfrentava. Devido à fraqueza do governo central, já que os primeiros ministros persas não conseguiam durar menos de um ano. Havia muitos ministros nomeados todos os anos, o que não permitiu a centralização e a consolidação de qualquer poder e qualquer ideologia dentro da Pérsia. Em 1911, o ex-Shah Mohammed tentou retomar o trono, invadindo o Irã com apoio da Rússia. Ele chegou a ocupar Tabriz, mas foi derrotado pelos constitucionalistas. Externamente, a Pérsia foi dividida em zonas de influência anglo-russas, em um acordo que existia desde 1907, mas só foi passar a ser realizado devidamente nos anos de 1910. Já que agora os anglo-russos, antes inimigos mortais, eram aliados desde 1907, devido a um inimigo comum, a Alemanha. Em 1911, o governo contratou Morgan Housel, um economista americano, para tentar reorganizar as finanças do país. No entanto, os russos se opuseram às suas reformas e forçou a sua expulsão no fim do ano, mostrando a falta de soberania da Pérsia. Entre 1912 e 1914, o país enfrentou conflitos internos gravíssimos, com líderes tribais e senhores locais desafiando a autoridade central. Em 21 de julho de 1914, Ahmed atingiu a sua maioridade e assumiu oficialmente o governo. Porém, seu reinado já começava sob grandes desafios, pois a Primeira Guerra Mundial estourou. Em seguida, na Europa, o Estado persa se declarou neutro, mas com a entrada otomana no final de 1914, a neutralidade persa foi
desrespeitada pelos russos e otomanos que estavam em feroz guerra no Cáucaso. O oeste e noroeste da Pérsia foram ocupados pelos otomanos. Os russos enviaram tropas para combater os otomanos dentro da Pérsia. Em 1916, os russos derrubaram o governo persa e ocuparam Teherã e impuseram o governo pró-russo, enquanto os britânicos avançavam para o sul, expulsando os otomanos. E quando a Revolução Russa de Fevereiro eclodiu no início de 1917, o exército russo inicia uma retirada total da Pérsia. Vendo a saída russa da guerra, os otomanos reocuparam o oeste persa. Os britânicos, nisso, passaram a dominar a política persa a partir de 1917 para 1918, o que causou ira a alguns setores militares e xiitas, sendo os maiores exemplos a do coronel militar Reza Khan e do clérigo jovem Ruhollah Khomeini, que seriam figuras importantes no futuro para a Pérsia. Em novembro, os britânicos tentaram reverter a Revolução de Outubro bolchevique na Rússia, a partir da Pérsia, invadindo o sul da Rússia, especialmente o Cáucaso e a Ásia Central. Nisso, os bolcheviques invadem a Pérsia em 1918 e anexaram a parte norte da Pérsia. E uma vez mais, os russos soviéticos marcharam para Teherã, forçando concessões humilhantes aos persas. E vendo-se diante de uma ocupação de uma potência ateísta, os clérigos xiitas se iraram ardentemente e passaram a ver o Shah como um traidor do Islã. Entre 1918 a 1919, após a guerra, entrou na Pérsia uma grave fome pós-guerra. Se estima que 2 milhões de persas morreram de fome e ainda foram agravados pelas pandemias pós-guerra, especialmente a pandemia da gripe espanhola, o que foi uma das piores desgraças da história persa. Após a guerra, o Reino Unido tentou transformar a Pérsia em um protetorado britânico, como fez com o Egito, com a Índia e com outros países, assinando o Tratado Anglo-Persa de 1919. E a Pérsia ficou como estado protetor, um protetorado inglês, por 2 anos. Então o tratado nunca seria bem visto pela Pérsia, pelos persas em geral, pois eles viam com péssimo olhar os britânicos. No alvorecer da década de 1920, o país se tornou extremamente estável. Em 1920 para 21, os persas, vendo-se uma condição praticamente de colônia britânica, bem sua soberania, acabaram completamente. Porém, no ano de 1921, o governo de Ahmed Shah não tinha poder para nada fora da capital. Ahmed era desinteressado pela situação e só se importava em diversão, o que irou os militares e clérigos xiitas. Nisso, em 21 de fevereiro de 1921, o coronel do exército Reza Khan realiza um golpe de estado e força Ahmed a nomear Said Tabatabai como primeiro-ministro fantoche de Reza Khan. E Reza Khan foi nomeado ministro da guerra, ministro da guerra persa. Porém, quem tinha mais poder era o ministro da guerra em vez do primeiro-ministro. Uma das primeiras ações de Reza Khan foi a rescisão do Acordo Anglo-Persa de 1919, que deixou a Pérsia praticamente com um estado de colônia britânica. E em 1921 a Pérsia volta a se tornar soberana. Outro ato foi recuperar as províncias norte, que foram anexadas pelos soviéticos em 1920. Melhor, em 1918. As províncias de Gilan, como eram chamadas, no tratado de paz e amizade com os soviéticos, dando direitos iguais à navegação do Mar Cáspio aos persas, que não vinham desde a guerra russo-persa de 1826 a 28. Entre 1921 a 1923, Tabatabai e Reza Khan trabalharam para tirar poder restante de Ahmed. E em 1923,
Ahmed foi para um exílio por motivação de doença, mas não abdicou do trono e não voltaria mais para a Pérsia, nunca mais na vida. Em 28 de outubro de 1923, Reza Khan se torna primeiro-ministro da Pérsia. Reza Khan, a partir de 1924, inspirado pela Revolução Turca de Mustafa Kemal Atatürk, em proclamar a República da Turquia em 1924 e abolir a monarquia otomana, Reza Khan tentou transformar a Pérsia em uma república, abolindo a milenar monarquia persa. No entanto, o clero e o xiita se opuseram. E como resultado, Reza Khan mudou sua estratégia de poder e decidiu assumir o trono da Pérsia como Shah. Então, em meados de 1925, inicia a sua preparação para tomar o poder total da Pérsia. Ele nomeia aliados para cargos-chave dentro do exército e dentro do parlamento, e reduziu a influência dos nobres qajares no governo. Em meados de setembro, Reza Khan proibiu qualquer manifestação de apoio para o qajar. O clero xiita, que antes temia por uma república iraniana, começou a apoiar uma monarquia sobre Reza Khan. Nisso, em 31 de outubro de 1929, o parlamento, em uma votação, depõe Ahmed Shah Qajar, encerrando 128 anos dos qajares sobre a Pérsia. O trono persa foi declarado vago. Em novembro, Reza Khan se renomeia para Rez Pahlavi, que faz referência à antiga língua persa, pré-652, pré-conquista islâmica. Ele queria romper com a influência árabe, turca e mongólica da Pérsia, que vinha desde 652, e reviver a identidade persa pré-islâmica dos persas originários. Então, em 12 de setembro de 1925, o parlamento iraniano declarou que o Reza Pahlavi seria o novo Shah da Pérsia, e nisso ele adotou o título de Reza Shah Pahlavi. Assim, se iniciaria a última dinastia monárquica persa sobre o Irã, que duraria pelos próximos 54 anos e passaria a ser bastante potente para a história atual do Irã. Para ver esse vídeo que eu falarei, se inscreva nesse canal, fique com Deus e até a próxima. Até mais! ایران ای مرز پرگوهر ای خاکت سر چشمه هنر دور از تو اندیشه بدا آینده ما نیک و جاودان ای دشمن ار تو سنگ خواره ای من آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم مهرت وطن شد پیشم دور از تو نیست اندیشم در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما سنگ کوهت در و گوهر است خاک دشتت بهتر از زر است مهرت از دل کی برون کند برگو بی مهر تو چون کند گردش جهان و دور آسمان بپاس
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست. مهرت وطن شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو